Irmãos, primeiramente a Deus por esta sublime oportunidade, louvado seja Deus. Aleluia, que Deus, que Abraão, Isaac e Jacó seja glorificado nesta manhã. Aleluia, também expresso aqui nesta manhã os meus agradecimentos ao pastor presidente da confiabilidade, ao pastor supervisor, pelo apoio, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que nessa manhã o céu está aberto. Quem crê, diga amém. Aleluia, porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. E ouve, irmãos, a oração e a presença ao mover sobrenatural do Espírito Santo. E nesta noite eu creio no sobrenatural em nome de Jesus, aleluia. Nesta manhã, louvado seja Deus, queridos, vamos ler a palavra de Deus, irmãos, aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Timóteo, primeira epístola de Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz assim, irmãos: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Amém. Vou repetir. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Sabemos, irmãos, que esta carta ou epístola ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz, irmãos, que Saulo habitava em Tarso, aleluia, uma cidade ao sudoeste da Ásia, louvado seja Deus, e essa cidade não tinha jurisdição dos romanos. E diz a palavra, irmãos, que Saulo, aleluia, a Bíblia diz que a sua família era judia. E Paulo, irmãos, ele pertencia à tribo de Benjamim. E a Bíblia diz, irmãos, pelos pais de Paulo serem todos fariseus, a Bíblia diz que era da vontade do pai de Paulo enviá-lo a Jerusalém para que o apóstolo ele fosse instruído, ele fosse ensinado sobre a Torá, fosse ensinado sobre os conceitos, sobre os padrões judaicos da época. E diz a palavra, irmãos, que aleluia, que os pais de Paulo enviaram ele para Jerusalém para que ele fosse instruído pela maior autoridade da época, por nome de Gamaliel. Aleluia. E diz a palavra, irmãos, que o apóstolo Paulo fez 13 viagens missionárias, escreveu 13 cartas ou epístola. E diz a palavra, louvado seja Deus, aleluia, que Paulo, irmãos, foi um missionário que abriu várias igrejas em determinados locais na Ásia. E diz a palavra, irmãos, que como a porta de São Paulo ele passava, aleluia, ele fundava uma igreja e deixava um obreiro como responsável. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E nós acreditamos, louvado seja Deus, que nessa epístola de Timóteo é um jovem pastor. Paulo exorta Timóteo para que Timóteo guardasse, aleluia, a fé, uma consciência pura e genuína. Observe que o apóstolo Paulo ele faz missão ao sacerdote, o apóstolo Paulo faz missão ao bispado, louvado seja Deus. Só para analisar, desde o princípio, irmãos, Deus ele vem levantando homens para que esses tais o representassem aqui na terra, louvado seja Deus. Diz a palavra, irmãos, quando Deus, aleluia, tirou toda a nação de Israel do Egito, diz a palavra, irmãos, que Deus levou o povo de Israel para o deserto do Sinai. Diz a palavra que Deus levanta a Moisés, e Moisés sobe, queridos, ao monte Sinai, para receber a instrução de Deus. E nessa instrução, louvado seja Deus, Deus dá a Moisés, aleluia, várias vezes. E uma das vezes que Deus ordena a Moisés é a lei do sacerdote, a lei sacerdotal. Aleluia. E diz a palavra, irmão, louvado seja Deus, aleluia, que desde o princípio Deus, ele já vem levantando
Diz a palavra, irmão, que Deus estabelece a Moisés, fala Moisés, separa para mim homens, aleluia, que esses tais não tenham defeitos. E os nomes observam em Levítico capítulo 21, 17, os defeitos são físicos. Aleluia. Deus estabelece que Moisés estabelece homens que tivessem defeitos visíveis, porque estes não iriam ministrar no tabernáculo. Os homens sabem quando Deus levantou os sacerdotes os sacerdotes tinham funções específicas. Deus levantou o sacerdote para quê, irmão? Para que o sacerdote, aleluia, fosse o representante dele aqui na terra perante o povo. Segundo, o sacerdote tem a função de supervisionar o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. Terceiro, o sacerdote tem a função de levar o povo a adorar ao Deus Yahvé. O sacerdote, irmãos, ele tinha como prioridade de cuidar e zelar para atender as necessidades do povo. Aleluia. E a Bíblia nos diz que louvando serão passando a plenitude dos tempos, louvado seja Deus. Deus querido, Ele vem tratando conosco nos últimos dias com esta mesma chamada, com esta mesma descrição, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, em Timóteo, louvado seja Deus, Paulo estabelece alguns padrões, alguns princípios, algumas normas, para que aquele que vai servir o pão de Deus, ele tem que ter. Louvado seja Deus, aleluia. Espírito de vida. Ele diz a palavra, louvado seja Deus. Aqui diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, essa obra deseja. Nós sabemos, irmãos, que todos nós que somos ministros, obreiros da casa de Deus, aleluia, o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos uma vida de excelência. Aleluia. E para que nós tenhamos em nossa vida de excelência, nós temos que ter em nós alguns princípios, alguns padrões morais, que esses padrões morais em nós, aleluia, que refletir a glória e a presença de Jesus. Aleluia. Padrões esses, irmãos, nós não possamos descartar, querido. Um dos padrões para que nós possamos viver em excelência, querido, é o princípio da santidade. Louvado seja Deus, aleluia. Você pode pensar santidade, sim, querido. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, um dos atributos absolutos de Deus é a santidade. Deus, Ele é santo. E diz a palavra de louvado seja Deus, que aquele que se aproxima do Senhor tem que ser santo. E a palavra não santidade quer dizer separado, consagrado, dedicado ao Senhor. Porém, como vós sabeis, a palavra santidade ela está relacionada com a palavra pureza. Aleluia. E a palavra, irmão, por sua vez, pureza está relacionada com a pureza, com a palavra sem mácula, sem mancha e sem ruga. Meu Deus. Aleluia. Quando se fala de santidade, queridos, começa a apertar. Porque a Bíblia nos diz, irmão, louvado seja Deus, que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas, louvado seja Deus, aleluia, que as pessoas hoje, elas veem e analisam o que nós fazemos. Pedro diz que, aleluia, sede santo em toda vossa maneira de viver. Vamos para agora. Obreiro de Deus, homem, mulher de Deus, irmão, tem que ter caráter. Para que nós possamos estar dentro de uma obra, nós temos que ter caráter. E caráter, louvado seja Deus, é um conjunto de qualidades morais e padrão que nós passamos a ter em nós. Porque a Bíblia nos diz, quando eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, Ele nos encarregou, aleluia, de mudar
agir, a nossa forma de pensar. Deus mudou os nossos atos e as nossas ações. E Deus, irmãos, colocou para nós, mudou em nós e em você o nosso caráter. Porque antes, irmão, louvado seja Deus, nós éramos mentirosos. Antes, irmão, nós, aleluia, nós tínhamos visto diversos. Mas, quando nós passamos a ser mudados, e passamos a ser transformados, e passamos a ter melhor em nós a presença sobrenatural do Espírito Santo, aleluia. Deus, Ele quer que o nosso caráter, o nosso padrão de vida, aleluia, os nossos costumes, eles mudem para que no nome de Jesus Cristo Ele venha ser glorificado e exaltado. Espírito de vida, a sua presença nesta manhã é real, querido. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque, irmão, caráter, os novos séculos hoje, irmãos, que existe hoje vários tipos de evangelho para todos os gostos, sim ou não? Hoje em dia, irmãos, tem o nome de Deus, sendo pastor, aleluia, com esposa e amante. Tem o nome de Deus hoje, irmãos, pregando o evangelho, visando o lucro financeiro. Tem o nome de Deus hoje, irmãos, aleluia, que em casa é uma coisa, na igreja é outra coisa, e no trabalho é outra coisa. Pessoas de dupla personalidade. E a Bíblia diz, irmãos, que nos tais não está a presença do Espírito. Porque a Bíblia diz, irmãos, que é o Espírito que habita em nós, não é o Espírito de confusão. É verdade, meu Deus. Vai para um pouquinho. Eu não sei hoje qual é a tua conduta onde tu passas. Aleluia. Se a tua conduta ela é irrepreensível ou deixa a desejar. Porque tem pessoas, irmão, que seja Deus, que vivem operando, que vivem com a capa de ovelha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. E onde você está, Deus está te vendo. Aleluia! Não adianta você se ocultar, querido. Deus, Ele te contempla. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Caráter. É uma das chaves que nós precisamos ter. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz, Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, nós somos operários, louvado seja Deus, nós estamos de acordo, aleluia, com os padrões que o mundo está nos oferecendo. Nós estamos com essa pele. Eu vou ficar dizendo, isso não é pecado, isso não faz mal, é assim mesmo, deixa como está, entra no céu, querido. A Bíblia nos diz que Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a devoção, para a perfeitade, Deus é aqui na terra. Glorificado e exaltado. Louvado seja Deus, aleluia. Espírito de vida, Espírito Santo.